Você já sentiu uma estranha urgência no ar, como se o tempo estivesse passando mais rápido do que nunca? Bem, e se eu lhe dissesse que os relógios do céu estão realmente acelerando? Imagine estar à beira de um penhasco, olhando para o abismo do que está por vir e se perguntando: você está realmente preparado para o fim dos tempos? Em um mundo repleto de caos e incerteza, precisamos explorar como ancorar nossas almas na fé e na esperança. À medida que mergulhamos nessa conversa urgente, convido você a compartilhar nos comentários de onde você é ou como Jesus realizou milagres em sua vida. Lembre-se, Jesus está sempre ao seu lado, pronto para abençoá-lo com sua presença. Vamos embarcar nessa jornada vital juntos. Que Jesus o abençoe abundantemente hoje. No zumbido silencioso da vida cotidiana, enquanto o mundo gira em sua dança incessante de hábitos e rotinas, uma sombra invisível começa a se aproximar cada vez mais, uma sombra pronunciada pelas Escrituras ao longo de milênios. Muitas vezes pensamos no Apocalipse como um conceito distante ou abstrato, algo reservado às margens da imaginação ou à decadência de sermões antigos. No entanto, as palavras dos profetas ecoam através do tempo, em alto e bom som, contra o silêncio daqueles que escolhem a ignorância. A visão apocalíptica não é uma mera história ou mito, mas uma realidade que se aproxima, aguardando o seu tempo determinado, deslizando silenciosamente para dentro da estrutura da nossa existência enquanto permanecemos absortos no mundano. No caos que se desenrola no mundo de hoje, sinais antes ocultos agora começam a se revelar. À medida que guerras eclodem, nações se levantam contra nações e o próprio planeta geme sob o peso da exploração e da negligência, os sussurros de antigas profecias se tornam mais altos. Este é um aviso, um toque de trombeta crucial que deve despertar os adormecidos. Durante séculos, a Bíblia tem alertado sobre tempos perigosos, prevendo uma era em que o amor esfriaria, a iniquidade abundaria e as sombras do engano escureceriam os corações de muitos. No entanto, esses avisos muitas vezes passam despercebidos, ignorados por muitos que zombam da narrativa divina entrelaçada no caminho da história humana. Imagine a rapidez com que a calamidade se abate, a imprevisibilidade, tão bem conhecida por desastres naturais e conflitos humanos. Da mesma forma, o Apocalipse se desenrolará com uma rapidez de cortar o coração. Muitos se verão despreparados, presos em um turbilhão de eventos que não previram, apesar dos sinais revelados diante de nós. A urgência é palpável nas Escrituras, incitando vigilância e preparação. Mas daquele dia ou hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão unicamente o Pai. Mateus 2400:36. É um chamado à conscientização, um apelo para olhar além do véu da complacência e perceber o que se apresenta no horizonte. A aproximação invisível está envolta em um manto de dias comuns. A vida continua tanto em cidades movimentadas quanto em vilarejos tranquilos, cada esfera ecoando o ritmo de suas próprias distrações, trabalho, lazer, ambição e entretenimento. Essas rotinas são o que nos embala em uma falsa sensação de segurança, uma distração entorpecente dos alarmes celestiais que soam mais alto a cada momento. A Bíblia é uma lâmpada, projetada para iluminar os caminhos sombrios diante de nós, mas muitos preferem caminhar na escuridão, desatentos à aurora iminente que alterará irrevogavelmente a paisagem da existência humana. Em seu coração, considere os avisos do passado, a geração de Noé, alheia à enchente, a cidade de Ló, inconsciente de sua morte iminente até que a destruição sobreviesse. Essas histórias servem não apenas como relatos históricos, mas também como insights proféticos, ecos enviados para preparar aqueles dispostos a ouvir. O Apocalipse é uma certeza que se recusa a se curvar ao ceticismo humano. Ela avança, desobstruída por dúvidas ou descrenças, na linha do tempo estabelecida pela sabedoria divina que governa o universo. As Escrituras descrevem esse desenrolar não apenas como destruição, mas como uma redefinição divina. Conforme predito no livro do Apocalipse, a abertura dos selos marca o início de eventos que transformarão a Terra. Cada selo desvenda uma camada da realidade, revelando a verdadeira essência da humanidade e suas escolhas. Em meio ao caos, emerge um chamado ao arrependimento, um chamado para realinhar nossas almas com as verdades eternas.
Esta é a abordagem invisível. Uma culminância de escolhas, uma revelação de verdades raramente reconhecidas no clamor da vida cotidiana. Quando você para refletir em meio ao caos, vozes do passado soarão em seus ouvidos, pressionando em direção à consciência. O Apocalipse se aproxima, não para incutir medo, mas para incitar introspecção e transformação. É um desafio buscar a retidão em um mundo marcado pela ambiguidade moral. Cultivar a fé quando a dúvida tece suas intrincadas teias. Prepare-se, portanto, com urgência e determinação. Deixe que as antigas profecias o guiem na quietude da oração e da reflexão, onde o clamor do mundo se esvai e as verdades divinas brilham intensamente. Estamos à beira do precipício, cada momento impregnado de significado eterno. Atenderemos ao chamado ou o Apocalipse chegará como um ladrão, encontrando-nos perdidos no conforto da ilusão? Como sugere o capítulo anterior, preparem seus corações para o que ainda está por vir, pois a realidade do inferno na terra, antes considerada um mito, se romperá como um trovão em nosso meio. E serão aqueles que ignoraram esses avisos, aqueles que zombaram da onda de avisos divinos, que se verão oprimidos, lutando em desespero enquanto os selos são rompidos e um tormento terrível é liberado sobre a terra. No entanto, em meio a esse terror que se desenrola, ainda resta a esperança. Uma esperança fundamentada na promessa divina e fortalecida pela fé. Se despertarmos para o clamor da voz profética, se nos ancorarmos no amor e na força que nos são oferecidos pelas escrituras atemporais, podemos permanecer firmes. Esses textos, repletos de promessas e propósitos, agem como uma bússola que nos guia para a segurança, ensinando-nos a perseverar e a nos elevar enquanto nos preparamos para o desconhecido. Isso não é meramente uma preparação para a sobrevivência, mas uma prontidão mais profunda, uma prontidão do coração e da alma para enfrentar o que vem com graça e verdade. Reconheça que dentro do caos reside uma esperança invencível, um caminho sagrado iluminado por aqueles que caminharam antes de nós e deixaram suas verdades gravadas na trama da palavra sagrada. O alvorecer do Apocalipse se aproxima, desafiando-nos a transcender o medo e abraçar um propósito divinamente orquestrado, a transformar a incerteza em fé, a escuridão em luz. Este é um chamado profundo e urgente, um chamado que deve ser atendido com cada fibra do seu ser, enquanto aguardamos o tremor da terra e a realidade do inferno se desdobrando em seu rastro. À medida que nos aprofundamos na narrativa cataclísmica predita nas Escrituras Sagradas, a realidade do inferno na terra começa a se revelar com uma clareza aterradora. As garantias que antes fundamentavam a vida cotidiana agora se desintegram ao nosso redor, à medida que os selos da profecia permanecem intactos e as trombetas da condenação ressoam pelo firmamento. Neste capítulo tumultuado do Apocalipse, vemos a barreira entre o nosso mundo e o abismo se tornando perigosamente tênue, levando a uma revelação de horror, além do escopo da compreensão humana. A abertura do abismo, conforme descrita no Apocalipse, desencadeia uma tempestade de malevolência sobre a terra. Esta não é uma representação metafórica, mas uma manifestação vívida da ascensão do mal das profundezas. O abismo libera forças demoníacas, pragas de natureza espiritual e física, lembrando-nos de uma guerra ancestral que agora atinge seu ápice. Enxames de gafanhotos, criaturas semelhantes a cavalos preparados para a batalha, com rostos como os de humanos e caudas com ferrões como os de escorpiões, tornam-se instrumentos da ira divina. Eles atormentam aqueles que recusam o selo de Deus, ilustrando uma dicotomia gritante entre aqueles sob proteção divina e aqueles perdidos em rebelião e descrença. Nesse caos surreal, porém fundamentado nas Escrituras, o inferno se revela não como um domínio isolado dos mortos, mas como uma entidade ativa e aterrorizante. O tormento causado por essas forças não se limita à vida após a morte. É uma realidade imediata e inescapável para aqueles que são apanhados nas garras do Apocalipse despreparados. Os gritos de angústia e sofrimento ecoam pelo mundo todo, um lembrete de que as batalhas espirituais transcenderam nosso reino físico, exibindo o cumprimento de visões proféticas estabelecidas séculos atrás. As trombetas, cada uma anunciando uma fase de julgamento, desfazem as camadas de segurança percebida, se revelam um reino onde reina o caos.
Essa decadência de estruturas familiares atua tanto como um aviso quanto como um testemunho do chamado divino ao arrependimento, uma última chance para a humanidade abandonar seu caminho autodestrutivo. Como Jeremias vividamente prenuncia, a terra treme e se contorce porque os planos do Senhor contra a Babilônia se mantêm. Uma metáfora poderosa que reflete o julgamento mais amplo contra uma terra rebelde. Essas visões surreais marcam uma mudança crucial na compreensão de que o inferno, antes considerado confinado ao invisível, agora habita o cenário terreno. Isaías fala da destruição da terra sob o peso do pecado, uma invocação poética do colapso moral e físico. Os impenitentes enfrentam a realidade tangível do inferno, onde a angústia interna encontra a devastação externa, manifestando-se em caos social, devastação ambiental e desolação espiritual. Ao reconhecer isso, somos forçados a confrontar uma questão que persiste desde os primeiros avisos das Escrituras. Estamos preparados ou permanecemos indiferentes, escolhendo a ignorância em vez da crença carregada de consequências? À medida que as legiões demoníacas se erguem, o momento agora exige um despertar da fé, um retorno à vigilância espiritual e o abraço da salvação antes que a oportunidade se esgote. A profecia bíblica oferece não apenas uma previsão aterrorizante, mas também um farol de esperança, um lembrete de que dentro desta tempestade reside a oportunidade de redenção. O espiritual desperta para o chamado das trombetas como um apelo divino, um chamado para vestir a armadura da fé, protegendo-nos contra o derramamento espiritual. Trilhar o caminho estreito exige reconhecer esta nova realidade do inferno na terra, voltando-se para ensinamentos que oferecem refúgio e sabedoria. Nestes tempos sem precedentes, a ação prática aliada à oração fervorosa torna-se essencial. Preparar o coração, infundir a vida com a essência das Escrituras e buscar métodos para servir e proteger os outros do julgamento representam proteção e testemunho de fé. O caminho a seguir é repleto de perigos, mas iluminado para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir a verdade gravada na revelação divina. À medida que avançamos para as profecias, considere essas representações como graves advertências, mas também como momentos cruciais que impelem a humanidade a se aproximar da graça. A realidade do inferno na terra é um chamado claro, não apenas um retrato da devastação, mas um convite para superá-la, um lembrete pungente de que o amor e a justiça divinos prevalecem mesmo nas épocas mais sombrias da história humana. À medida que a cortina se ergue sobre o palco apocalíptico predito nas Escrituras, o mundo se encontra à beira de uma tribulação sem precedentes. Em meio ao caos e ao desespero introduzidos pela quebra dos selos e pelo soar das trombetas, uma narrativa arrepiante de engano se desenrola. Uma narrativa que ameaça enredar os incautos com promessas tão sedutoras quanto condenatórias. Este é o grande engano, uma grande ilusão criada para levar a humanidade ao abraço traiçoeiro da marca da besta. Uma marca que simboliza a fidelidade às trevas e sela o destino de alguém na separação eterna do divino. As Escrituras prenunciam esse engano, uma artimanha enganosa orquestrada por poderes das trevas determinados a explorar as vulnerabilidades de um mundo em turbulência. A Bíblia fala em Apocalipse 13, 16, 17 de uma época em que todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, são compelidos a receber uma marca na mão direita ou na testa. Essa marca, enganosamente apresentada como uma panaceia para o caos social e o desespero econômico, não é outra senão a infame marca da besta. É uma marca de fidelidade às forças que se opõem a Deus, uma marca que facilita a participação na economia, uma cicatriz aparentemente benigna, mas insidiosamente malévola. Nesta era de confusão e conflito, o grande engano tece seus fios insidiosos, explorando o medo e o desespero. O espectro da ruína financeira, da escassez de recursos e do conflito incessante cria terreno fértil para que esse engano maligno floresça. Imagine uma narrativa tecida com eloquência, oferecendo soluções para o caos crescente, uma promessa de restauração, unidade e prosperidade. No entanto, sob esse verniz de benevolência, encontra-se uma armadilha sinistra, uma cilada meticulosamente projetada para enredar aqueles que vacilam na vigilância e na fé. A profecia bíblica nos alerta para guardarmos nossos corações e discernirmos a verdade em meio a uma cacofonia de mentiras.
À medida que o mundo mergulha cada vez mais no abismo do fim dos tempos, a voz do engano se torna cada vez mais alta, prometendo salvação por meios contrários aos ensinamentos de Cristo. Ela capitaliza o anseio por paz e estabilidade, atraindo muitos à aceitação de um remédio sinistro que traz consequências espirituais catastróficas. Apocalipse 14, 9-10 alerta solenemente sobre o terrível resultado para aqueles que receberem esta marca. Beberão do vinho da ira de Deus, destinados ao castigo eterno, alienados da luz divina. Baseando-se nesse conhecimento, os crentes são implorados a permanecerem firmes, abraçando a sabedoria que somente uma fé inabalável em Cristo pode proporcionar. O grande engano busca obscurecer o caminho para a salvação, seduzindo almas com sua luminescência falsa. No entanto, as Escrituras oferecem uma bússola confiável, guiando os fiéis a discernir e rejeitar as falsidades que abundam. Fé, oração e confiança inabalável em Deus servem como escudos contra as seduções do inimigo, que ronda como um leão, buscando a quem possa tragar. Nestes tempos insondavelmente tumultuados, é preciso apegar-se à verdade como a uma tábua de salvação. É crucial permanecer vigilante, buscando ativamente o discernimento oferecido por meio da oração e do estudo da Palavra de Deus. A própria Bíblia se apresenta como uma luz brilhando em um lugar escuro, revelando as maquinações do engano e guiando os justos pelo caminho da vida. Ao incorporar as Escrituras profundamente no coração e na mente, você se arma contra as maquinações da malevolência que buscam subjugar e enredar. Considere as ramificações desse engano em nosso mundo contemporâneo. Uma sociedade ávida por soluções rápidas, pronta para abraçar avanços tecnológicos e garantias governamentais, com pouca consideração pelo custo para a alma. A narrativa apresentada é sedutora. Uma ordem mundial unificada prometendo paz e prosperidade por um preço aparentemente baixo. O engano é meticulosamente elaborado para parecer um farol de esperança em um mar de desolação. Mas a identificação digitalizada, a conformidade social e a lealdade exigem um preço alto demais para os fiéis suportarem. Em meio a essas provações reside a oportunidade de redenção, pois a fé serve não apenas como um refúgio, mas também como um guia para a verdade. Romanos 12:2 exclama: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Este chamado à fortaleza espiritual convida os crentes a cultivar almas tão firmemente enraizadas na verdade divina que mesmo o mais enganoso dos enganos não possa prevalecer. À medida que o grande engano se espalha por continentes e miríades de corações, aqueles que se apegam à mensagem do Evangelho permanecem como faróis de luz, afastando outros da destruição. Pela graça de Cristo, os fiéis possuem a capacidade de se elevar acima da turbulência, rejeitando o fascínio passageiro da segurança temporal em busca do consolo eterno encontrado no abraço de Deus. Os riscos são imensos, mas, em contraste com esse quadro sombrio, a narrativa afirma a possibilidade de uma comunhão duradoura com Cristo, cujo sacrifício transcende as artimanhas das trevas. É uma afirmação de que o roteiro divino oferece redenção, um chamado para viver os evangelhos de paz e esperança em meio às tribulações que assolam o mundo. Assim, que as palavras do Senhor ressoem nos corações sinceramente abertos ao despertar espiritual. Permaneçam firmes e protejam suas almas contra o grande engano. Saibam que o caminho da retidão, embora repleto de provações, garante um destino livre da tirania das trevas, conduzindo, em última análise, à luz da vida eterna. Ao entrarmos no limiar do julgamento final, o ar está carregado de expectativa e uma inegável sensação de gravidade. Chegou o momento em que toda a humanidade se encontra diante do trono divino, com os rostos erguidos para os céus, aguardando o julgamento das eras. O reino está em silêncio, exceto pelo farfalhar das páginas viradas dos livros sagrados que registram os feitos de cada alma que já andou sobre a terra. Um holofote divino brilha sobre os registros de cada vida, cada pensamento, palavra e ação intrinsecamente detalhados. Nesta cena crucial, os livros de ações são abertos. Nenhum ato é esquecido, enquanto a corte celestial examina as crônicas de cada indivíduo. Imagine, se puder, as emoções turbilhonando nos corações dos presentes, cada um sabendo que nenhuma desculpa,
Nenhum pecado oculto pode permanecer oculto. O justo julgamento de Deus é iminente, como retratado nas visões bíblicas do dia do juízo final. Cada página virada é um testemunho das escolhas feitas, seja no segredo da noite ou à luz do dia. Aí está o nítido contraste entre aqueles presos aos seus próprios caminhos equivocados e aqueles cujos nomes brilham com esperança no livro da vida. A distinção é clara e absoluta. Para aqueles que se encontram no primeiro, a realidade de seu destino começa a se estabelecer como uma névoa densa. Seus atos, embora grandiosos aos olhos humanos ou habilmente racionalizados, revelam-se insuficientes diante da santidade divina. Eles enfrentam a perspectiva arrepiante da separação eterna, uma escolha selada por suas próprias decisões nesta existência temporal. No entanto, em meio a esse desenrolar dramático, existe outro destino, o destino daqueles que são acolhidos na paz eterna, não por seu próprio mérito, mas pela graça oferecida pela fé em Cristo. Esta é a redenção que fala muito sobre o amor divino, uma luz que atravessa a escuridão profunda. A redenção não é resultado do esforço humano, mas uma dádiva, livremente concedida e enraizada na fé. É o clímax triunfante de uma narrativa iniciada há muito tempo, quando a morte foi conquistada pela vida. O que abala o reino ainda mais profundamente é a oportunidade que ainda ecoa nos ecos da história, o chamado contínuo à decisão. Mesmo enquanto os eventos do julgamento se desenrolam diante do trono, a ressonância da misericórdia divina não se perde. O conceito de redenção sugere que, mesmo agora, nestes momentos finais que conduzem a veredictos eternos, permanece um apelo aos vivos. Um clamor para que atendam aos avisos, para que se desviem do caminho que leva à destruição. À medida que o processo de julgamento prossegue, ele é acompanhado por um chamado inflexível à introspecção para aqueles que ainda não escolheram. Esta jornada pelo Apocalipse não se trata apenas de medo e finalidade, mas de reconhecer a graça onipresente que oferece redenção na hora mais crítica. Ainda há tempo. A urgência desta questão reverbera a cada batida do coração do espírito humano, um chamado para agir antes que a porta da oportunidade se feche para sempre. Ao longo das Escrituras, temas de redenção e julgamento se entrelaçam, exortando a humanidade a não desprezar os sinais nem a ignorar as aberturas divinas da graça. Para aqueles que testemunham a separação final entre a luz e as trevas, uma lição profunda se torna evidente. O julgamento final é inflexível, mas amorosamente justo e profundamente ancorado em verdades reveladas em textos sagrados. Neste momento culminante, em que as escolhas feitas têm peso eterno, fica claro: a salvação não vem da ausência de ações, mas da aceitação da verdade. A verdadeira libertação não vem da negação, mas do reconhecimento, não da autoconfiança, mas da confiança em um poder maior do que nós mesmos. O poder da fé, a crença transformadora em Cristo, torna-se o porto seguro das almas contra a tempestade iminente. À medida que a visão do julgamento final se aproxima, que ela desperte em todos nós uma urgência, um despertar para os desafios eternos e o profundo amor que se estende a cada um. Esta é uma encruzilhada, onde cada alma deve decidir o caminho a seguir, impelida pela consciência de que a eternidade está em jogo. Que a narrativa da redenção e do julgamento seja mais do que uma mera visão, que seja um catalisador para a mudança, guiando-nos em direção à luz da salvação e para longe da sombra do arrependimento eterno.